Olá, estamos aqui novamente para cobrir a Copa do Mundo de Xadrez, agora nas quartas de finais. E a partida de hoje é entre Pavel Elianov, da Ucrânia, contra o Hikaru Nakamura, dos Estados Unidos. Então vamos ver como é que foi, né? O Elianov abre com D4, Nakamura responde com D5 e cavalo F3. Se sou eu aqui, eu gosto de jogar aqui bispo em C5, pressionando o peão de fraco, né, de C2, que está defendido apenas pela dama, buscando uma hora ou outra, ah, após avançar C5 e realizar as trocas aqui, opa, trazer dama para C8 ou torre para apoiar o ataque em C2. Então o plano seria mais ou menos esse. Aqui as brancas atacam o peão, as pretas defendem, o ataque continua com o cavalo, e aqui as pretas podem se defender assim. Então eu gosto de me defender contra esse cavalo em F3 desse jeito. Vamos voltar para a posição e ver como é que o Nakamura se defendeu. Nakamura jogou cavalo em F6. Uelianov C4, E6 e G3. Estamos então agora no terreno da Catalã novamente. Roque e Roque. Vamos ver como é que será a vida desse bispo aqui, que é tão importante para essa abertura. Agora nós temos C toma D4 e Dama C2. Como eu havia dito no outro vídeo, o principal inconveniente das pretas tomarem C4 é que agora esse bispo tem ataque fortíssimo na diagonal, principalmente pressionando esse peão e impedindo as pretas de usarem o seu bispo nessa diagonal, e agora elas precisam vir para D7 para poder botar o bispo em jogo. O jogo continua na teoria aqui. A6, A4, bispo D7, dama toma C4 e bispo C6, bispo G5. Aqui, bispo G5 tá ok, mas eu prefiro bispo em F4 aqui. Também pressionando o fraco peão de C7, que só está defendido pela dama, o que tu coloca uma certa pressão na dama, que não pode parar de vigiar o peão. Então, por isso eu gosto dessa jogada. Contudo, o Elianov jogou bispo em G5, bispo D5 do Nakamura, dama recua para C2, embora aqui eu acho que ela fique também muito bem. Então, dama C2 e bispo E4. Dama C1, aqui também estaria ok. Mas acho que a diferença entre uma jogada e outra é insignificante. H6, aqui H6 do Nakamura, não sei se eu gosto. Eu acho que eu prefiro desenvolver peça, né? Esse cavalo ainda não está jogando. E aqui nós temos duas peças contra uma, duas, três, quatro peças das brancas. Então eu procuraria desenvolver minhas peças antes de jogar H6. Nakamura joga H6 e bispo toma cavalo em F6. Bispo toma F6 e o Elianov joga torre D1. Aqui eu também, novamente, preferiria desenvolver peça, até porque esse cavalo já ataca o bispo, obrigando ele a sair desse centro aqui onde ele está muito bem. Daí torre em D1, não sei se é tão bom, né? Então torre D1 do Elianov. Nakamura joga A5, um lance que eu também não gosto, prefiro desenvolver o cavalo aqui ou aqui. E se não for desenvolver o cavalo,
jogar peão aqui para também depois dar suporte para esse peão. Ou ainda, quem sabe recuar esse bispo aqui que ele está exposto aqui no meio, né? Principalmente a avanços desse cavalo. Então, eu preferia qualquer um desses lances a o A5 do Nakamura. De fato, esse A5 dá um pouquinho de vantagem para as brancas, que jogam cavalo de B em D2, bispo agora em H7, embora bispo aqui também fosse ok, bispo H7, e as brancas jogam cavalo em B3. Aqui, talvez o cavalo pudesse vir para cá também, mais centralizado, podendo se reorganizar por aqui, nessa casa muito importante e forte. E a dama também, né? Pode entrar mais no jogo em C3, dando também possibilidade de dobrar jogo com a torre ou ainda se locomover para o lado do rei. O Elianov joga cavalo B3, então, como eu havia dito, e o Nakamura joga o C6. Dama C3 agora, bispo E7, cavalo C5, dama C7, cavalo E5, os jogadores bem precisos aqui, cavalo A6, necessário, e cavalo toma B7. Aqui, cavalo toma B7 tá bem, mas eu acho que esse bispo aqui já poderia pensar em algo interessante aqui, em E4, dando mais um problema para o adversário. As nossas jogadas, quanto mais problemas derem para o adversário, melhor, né? Porque complica o raciocínio e a gente ganha um pouco de tempo. Mas eu gosto desse lance também, cavalo toma cavalo. Opa, desculpem, ele jogou cavalo toma B7. Eu gosto desse lance, cavalo toma B7. Claro, cavalo toma cavalo não seria nenhum grave erro aqui na posição. Cavalo toma cavalo, torre toma cavalo e tá ok. As brancas ainda estão em vantagem. Mas cavalo toma B7 foi jogado pelo Elianov. Dama toma B7, óbvio, e bispo toma C6. Dama C7. Aqui eu prefiro dama A7, colocando um pouco de pressão nesse peão também e deixando a dama nessa, nessa diagonal importante aqui, além disso, dando um pouco mais de suporte para o cavalo e permitindo a torre se locomover pela coluna de A até a coluna de H. Mas dama foi para C7, um lance que permite que bispo tome A8. Então bispo toma torre, dama toma dama, B toma C3 e torre toma A8. Então aqui, com esses lances, agora as brancas têm cavalo C6 pressionando o bispo, que vai para D8, melhor casa. Cavalo obviamente toma o bispo, conquistando uma pequena vantagem aqui. Normalmente é bom capturar o bispo por um cavalo e torre toma D8. Agora F3, um lance que eu gosto muito, já preparando os avanços dos peões. Torre C8, excelente lance do Nakamura. Pressionando o peão e dando jogo para a torre, obrigando a torre adversária a jogar. Jogou com essa torre, mas jogando com essa torre aqui também estaria ok na proteção do peão. E aqui temos bispo. Bispo em G7. Esse bispo em G7 tá ok, mas eu gosto mais de torre em B8, ocupando a coluna desprotegida aqui. Mas bispo
G6 foi jogado. E agora as brancas trazem o rei para o jogo. Excelente jogo do Elianov até agora, com a posição melhor do que as brancas. Torre B8 agora e torre em D2. Não sei sobre esse torre em D2 ali, acho que tá ok, mas muito melhor seria peão em E4. Agora essa tropa de 6 peões vem com tudo contra os 4 peões negros. Esse aqui é um belo peão passado. Então a decisão do Elianov de trocar uma torre preta por uh, por um por 2 peões a mais e por peça, né? Acho que acabou ficando com uma posição muito interessante. Foi uma decisão que eu a- a- aprovo. Quem sou para aprovar, mas eu faria o mesmo, eu acho. Não sei se eu veria a jogada, mas se eu visse, eu com certeza preferiria a estrutura desses 6 peões aqui contra esses 4, por mais que tenhamos uma peça a menos. F6 das pretas aqui. Ahn, tá, F6 tá bom, mas de repente esse bispo aqui pode tentar algum contrajogo por aqui, então bispo em B1 ah, eu gosto também, já procurando fazer movimentos dessa ordem. Ou aqui para ganhar esse peão aqui, então obrigando essa torre aqui a ficar parada. Bom, mas esse é o movimento que eu gosto. Torre de A em A2, né? Já se preparando para desafiar aqui a torre de B2. E as pretas, já percebendo isso, poderiam jogar torre em C8 aqui. Ou ainda jogar o bispo aqui para pressionar esse peão e impedir essa torre de se mover. Mas o Nakamura prefere jogar torre em B3, um lance tanto, né? Que acaba por dar mais vantagem ainda para as brancas que agora podem jogar torre de A em B2. A torre vai capturar o peão, naturalmente, mas agora as brancas conseguem o seu peão também. Bispo em C2 aqui. Quem sabe cavalo aqui pressionando a torre, podendo também entrar numa posição melhor. Mas bispo C2 aqui foi jogado. Um lance, um lance igualmente bom, na minha opinião. Torre toma 5 do Nakamura. E o Elianov joga cavalo C. Desculpem, eu inverti. O Nakamura joga cavalo C7. E o Elianov agora tem torre A7. Cavalo está protegido. Nakamura não precisa se preocupar. E joga agora F5. Um lance que tá ok, mas eu preferiria, por exemplo, colocar o rei agora já, o quanto antes, mais perto da ação, né? Então F5 do Nakamura. A5, excelente. Rei H7 indo para o lado oposto do que eu previa. Ou seja, aumentando a desvantagem das pretas. Acho que esse lance até agora foi o pior do Nakamura. Claro que o rei tem que vir para esse lado. Torre em B7. Outro muito bom lance do Elianov. Colocando a torre de novo no jogo e ocupando a coluna aberta. Torre C4. Eu ainda acho que o rei devia ir para o jogo agora. Torre B6. Um lance melhor atrás do outro, assim, do Elianov. Uma partida impecável até aqui.
bispo A4, A6, bispo C6, único, A7, bispo D5, torre A2, torre toma D4, torre C2. Aqui eu acho que torre D6 seria melhor. Torre. Mas essa torre aqui, o jogo tá. A posição das brancas tá cada vez melhorando mais, então um lance que é o segundo ou terceiro melhor da posição aqui não faz a menor diferença. E esse cavalo agora precisa sair daí, né? Então ele vai para A8. Melhor lance pressionando a torre. Que vem para A6 para manter seu peão aqui, para garantir o roque o seu peão na casa A8 e se transformar em dama, né? A coroação. Torre D1 do Nakamura. H4. Aqui também teremos torre C5. Lance também bem, bem forte das brancas. H5 do Nakamura, que poderia trazer o rei ao invés disso, né? O rei está aqui nesse canto encurralado. Rei E3 do Elianov e torre G1. Também tentando ganhar mais um peãozinho em vez de trazer o rei. Eu acho que o maior erro do Nakamura foi levar o rei para trás e deixar o rei aqui fora do jogo. Vejam como o rei do Elianov está jogando e bastante. Rei F4 agora, se aproximando ainda mais do jogo. Torre G2, um lance ruim do Nakamura, né? Aqui ainda rei é melhor. Se fosse jogar torre, acho que não seria aqui, mas de repente aqui. Bom, Nakamura jogou torre G2 e agora nós temos torre D6 do Elianov. Excelente lance. Torre G1, torre C8 e aqui torre A1. A posição das pretas já está perdida. Aqui não tem mais o que fazer, só terminar o jogo. Rei G5, torre toma A7 e aqui é mate em 6. Aqui é torre D8, G6, torre H8 cheque. Elianov aqui comete um erro terrível, porque tinha mate em 5 aqui, né? Em vez de jogar torre, era só ter jogado rei. A torre precisa proteger. O rei toma a torre. E é isso. Não tem mais o que fazer. Peão avança. Rei abre o caminho. Bispo entra. Torre toma bispo. Não tem o que fazer. Só esperar o mate aqui em torre H8 e é checkmate. Essa aqui é a sequência óbvia. Mas Lilianov não viu e joga torre H8 com cheque. Rei G7. Pera aí. Rei G7. Torre de 100 G8, cheque. A posição tá tão ganha aqui que mesmo um erro desses não prejudica em nada. Torre toma G6. Torre A6. Torre H7, cheque. Rei F8. Rei toma H5. Outro lance não tão bom do Elianov, né? Aqui dá pra jogar
torre H6. Deixa eu só voltar um aqui. Dá pra jogar torre H6. Que não tem o que fazer para as pretas. De repente avançar peão. E a torre chega aqui para tentar D8. O rei evita aqui e captura o bispo. Essa jogada aqui, muito melhor para as pretas. Aqui pode tomar aqui, não faz a menor diferença. Porque as brancas conseguem impedir o peão a tempo, mas não precisa. Aqui tem cheque, rei, cheque de novo, rei aqui. E a torre ganha o peão. Aqui então as brancas estariam já ganhas, demoraria um pouco mais, mas as brancas estão completamente ganhas. Aqui não tem como perder, aqui já captura mais um peão e está tudo caindo nas pretas. Vamos voltar para a posição aqui, que foi rei F8 e rei toma H5 aqui, né? O Nakamura joga cavalo em B6. Veja onde é que estava o cavalo do Nakamura, totalmente fora do jogo aqui, perdido no tabuleiro. Rei G5. Aqui, novamente, esse lance de torre aqui é possível, né? Cavalo C4. H5. Cavalo D6. Torre F6, cheque. Aqui, só um detalhe, né? Aqui o Nakamura devia ter jogado peão, eu acho. De repente aqui, porque daí nós teríamos peão avança como algum contrajogo, né? Mas não adianta, aqui ele tem torre ou peão aqui, tá... E a posição tá imparável para as brancas, né? Esse peão aqui pode ser suportado ainda por esse, ou ainda tem isso aqui, ó, né? Que é... Opa, deixa eu só... Aqui, que é um sacrifício que redunda nisso aqui, como opção para as pretas, né? Mas não passa disso, Nakamura está totalmente perdido, o rei chega ainda mais perto e é mate em 6 aqui. Então vamos voltar à posição. Jogou H5 e cavalo veio para D6. Torre F6, cheque. E rei G8. Único único lance não, rei G8 acho que é até inferior a rei E8, né? Dando mais alternativas de escape para o rei preto. Então, torre G8, torre D7 e aqui deu, né? Aqui pretas só tem cavalo ou torre, não sei o que é melhor, vamos jogar cavalo aqui. Então, só um detalhe, né? O jogo já terminou, né? Após cavalo, após torre em D7, temos esse cavalo em E8 e o jogo acaba porque o Elianov ou ganha no tempo ou o Nakamura desiste. Eu não acompanhei o vídeo, mas se a gente fosse seguir o jogo, né? Teríamos cheque aqui, rei F8 e ganha esse bispo. E as pretas têm esse contrajogo aqui, ou ainda com o cavalo, alguma coisa. Mas tá muito forte o ataque branco, não tem o que fazer. De repente, torre aqui. E as brancas ganham mais um peão. Não tem muito o que fazer. De repente isso. Mas daí já tem torre aqui de novo. Ou tem esse peão aqui já ameaçando coroar. É ameaça de todos os lados. O cavalo tenta parar aqui. Mas o rei avança. O cavalo
H8 com cheque, o rei ganha mais um peão. E é isso, não tenho o que fazer, já tem mais um peão avançando aqui. As pretas estão simplesmente sem saída. Não tem o que fazer. Então, para evitar todo esse sofrimento, o Nakamura deve ter desistido aqui da partida. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui foi a partida entre Elianov e Nakamura pela primeira partida da quinta rodada da Copa do Mundo de Xadrez, que vai continuar amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para receberem as notificações dos próximos vídeos e até a próxima.